Então, boa tarde para todo mundo. Eu sou Gisele Gomes, eu sou enfermeira de formação. Eu gostaria de iniciar agradecendo, estar mais uma vez, a gente esteve aqui em setembro, agora numa nova oportunidade, falando um pouco sobre a saúde da população negra e agora com enfoque no racismo institucional na atenção primária em saúde. Hoje eu estou na gestão da política de saúde da população negra aqui no município de Porto Alegre e também na coordenação das políticas públicas em saúde também aqui na cidade. Faço um doutorado onde o meu foco de pesquisa é a saúde da população negra imigrante com doença falciforme e, enfim, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Bom, para a gente começar, para a gente falar sobre o que é esse racismo institucional, eu volto a falar um pouco sobre um breve histórico da construção social do Brasil, nacional, enfim, abordando a questão da população negra. Desde o dito descobrimento do Brasil, os portugueses, quando chegaram aqui, trouxeram. Primeiro, fizeram um genocídio com os povos indígenas. Não conseguindo escravizar esses povos indígenas, então, os portugueses trazem a população africana escravizada, sequestrada, trazem para toda a América, para as Américas, como mão de obra para a expansão do capital. Essa mão de obra escrava da população negra durou mais de 300 anos e, de acordo com os estudos e as evidências históricas, mais de 2 milhões de africanos desembarcaram aqui nos portos do Brasil, especificamente, e isso muito dentro do século XVIII, XIX. Né? Essa população ela era tratada como um produto, ela foi desumanizada, ela foi submetida aos mais horrorosos castigos físicos e mentais, né? Tinham condições horríveis de trabalho, de alimentação. As mulheres negras, elas eram alvo de constantes estupros, eram sistemáticos esses estupros. Os seus filhos, muitos deles, a maioria dessas mulheres não permaneciam com os seus filhos, eles eram retirados delas e vendidos também como escravizados, e esse se tornava um mercado muito lucrativo, né? Então, essa população, desde que ela acessa o Brasil através da escravidão, ela vem sendo alvo de constantes, fugiu a palavra agora, de constantes maus-tratos e iniquidades. E essa população, ela também, ela resiste, né? Em 1888, o Brasil ele era o único e último país a manter a escravidão. O primeiro país que retira a escravidão é o Haiti, a República do Haiti, através de uma revolução de escravizados, a única no mundo que se emancipou através de uma revolução, né? E essa abolição aqui, ela não veio porque queriam simplesmente libertar as pessoas. Ela veio como uma pressão política internacional, sobretudo da Inglaterra, que era o país que tinha maior acordo econômico aqui com o Brasil. Também tinha pressão abolicionista, mas o que foi determinante para que se acabasse legalmente, né, com a escravidão foi a pressão política inglesa. Essa abolição ela aconteceu em 1888 e ela foi organizada previamente,
né? Mas não em benefício da população negra. Ela foi organizada em benefício da coroa, em benefício da população branca e principalmente em benefício da migração europeia que estava aquecida naquele momento. Então, ela foi organizada constituindo-se leis que proibiam os negros de acessarem a escola, leis que proibiram o negro de ter propriedade, ou seja, não podia ter casa, não podia ter terra, não podia ter escola, né? E em 13 de maio de 88 se dá a abolição através da assinatura da Lei Áurea. Só que a gente tem um 14 de maio, né? Houve toda uma empolgação desse 13 de maio e aí o dia seguinte. E aí a gente tem essas duas frases aqui que são muito emblemáticas dentro do movimento negro, que é o te vira negão, te vira negona. Por quê? Porque a partir de 14 de maio, aquela população ali que estava escravizada, mas que tinha, de certa forma, um abrigo, para um teto, ela não tinha mais teto, ela não tinha mais comida, ela não tinha absolutamente nada, ela estava na rua. Né? Um ano depois, em 1889, o Código Penal da recente República institui a lei dos vadios e capoeiras, ou seja, todas as pessoas que fossem pegas na rua depois das 18 horas, sem ter onde ir, assim, estando em situação de rua, ou as pessoas que estivessem em rodas de capoeira, elas eram criminalizadas, elas eram presas, e quem eram essas pessoas? Era o povo negro que tinha acessado a liberdade, entre aspas, né, essa liberdade. Em 1890, tem um decreto que veta o ingresso de africanos e asiáticos no Brasil. Isso tudo para estimular, para aquecer a imigração europeia. Ou seja, já estava ruim, né? E aí agora se substitui a mão de obra negra escravizada pela mão de obra europeia, né? E aí então a gente tem um agravamento na situação social dessa população negra aqui. E a partir do século XX, final do século XIX, início do século XX, a gente tem o que a gente chama de racismo científico, né? E aí, mas antes de falar nesse racismo científico, o que é esse racismo, né? A gente fala o racismo. Ele é qualquer fenômeno que justifique as diferenças, né? O privilégio, a dominação, a hierarquia, principalmente de uma raça para outra, eu falo no sentido ideológico e social e não no biológico, né? E essa dominação, ela cimenta, né, a sociedade brasileira. E aí tem a Sueli Carneiro, ela fala também, né, em um dos livros, um dos textos de Sueli Carneiro, fala-se que o branco, a população branca, ela é signatária da escravidão. Nem todos concordam com a escravidão hoje, mas toda a população branca ela é beneficiária do processo de escravização brasileira, né, dos negros aqui. Então, esse racismo que a gente hoje se depara, essa diferença entre as pessoas, ela está muito sedimentada, ela está alicerçada na sociedade aqui no Brasil. E esse racismo, a gente também pode dizer que é qualquer fenômeno, né? Que produz iniquidade. Então, quando nós falamos em acesso, quando nós falamos em racismo institucional,
A gente também tem que falar num racismo estrutural da sociedade, a gente também tem que falar num racismo científico, que no início do século XIX, no final do século XIX, início do século XX, nós tivemos isso muito forte e muito propagado através de Gilberto Freire, né? Com Casa Grande Senzala, onde ele fala no mito da democracia racial, onde ele cita que todos nós somos iguais e nós não somos, cada um tem a sua especificidade. É muito também propagado através de João Batista Lacerda, né, um médico e antropólogo brasileiro que em 1904 vai num congresso de raças na Inglaterra e diz que se o Brasil tiver uma miscigenação sempre chamando não digo, mas sempre fomentando que haja uma miscigenação de preto para branco, pardo para branco, branco para branco, hoje nós teríamos uma raça superior no Brasil em que não haveriam negros circulando nesse país. Ele cita isso num congresso de raças, ele é vetado por alguns, né, a maioria, felizmente, mas tem muitos que concordam com ele em 1904, e ele traz de volta essa ideia que não é concebida no Brasil, e aí então a gente começa a criar mecanismos para eliminar a questão do racismo científico. Mas a gente tem um racismo estrutural, um racismo que, como eu já falei, fundamenta toda a sociedade brasileira. E esse racismo, seja ele o conceito que for, como eu já falei, ele vai produzir iniquidade, principalmente no setor da saúde. E aí, trazendo para nós, enquanto profissionais, ele é o desacesso da população negra aos serviços de saúde. Nós temos a atenção primária em saúde, que é a ordenadora do cuidado, que é a porta de entrada do indivíduo no sistema, mas que a porta está aberta para quem quiser, mas nós, com as nossas práticas e muitas vezes com o nosso olhar, ele minimiza ou ele dificulta o acesso da população negra nos serviços e a gente acaba, por consequência, impedindo a produção de cuidado. O racismo ele tem que ser pensado também como um determinante social de saúde, né? Nós precisamos trabalhar, e aí isso é muito fundamentado na fala da pesquisadora Fernanda Lopes, nós temos que trabalhar na reserva de direitos, ou seja, a gente precisa trabalhar direitos iguais para toda a população, né, na sociedade, só que o racismo, ele, como eu falei, ele vai organizando essa sociedade e as instituições, e isso vai impactar diretamente, tá, nas populações e no modo como vai operar dentro da população negra. Em 1948, nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa Declaração Universal, ela afirma que todos os cidadãos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos, e que esses direitos e essa dignidade, eles precisam ser garantidos sem distinção. Fala também que a saúde é direito fundamental, elemento fundamental para a consecução do desenvolvimento humano. Só que, na prática, a gente não vê bem assim, né? Na prática, a gente vê que existe uma grande distinção entre grupos. E o grupo que maior faz distinção entre as demais populações e comunidades é a população branca
para a população negra, para a população de povos indígenas, para a população LGBT, para a população em situação de rua. Então, como que a gente vai, então, pensar nessa Declaração Universal que é lá na década de 40, hoje, século XXI? Sendo que nós, profissionais de saúde, somos produtores de cuidado, né? O racismo, ele é um instrumento, como eu falei, ele vai violar direitos. Ele vai atribuir um valor negativo para a população, né? E ele vai ter um significado social também negativo, e isso vai ser usado para justificar o tratamento desigual e injusto nas instituições, né? Eu lembro, eu há muito tempo estou na atenção primária, eu sou servidora pública há 24 anos, desses 24 anos estive 20 na atenção primária, e eu poderia trazer várias histórias aqui para falar sobre, né, esse tratamento desigual e injusto que os profissionais de saúde podem determinar no acesso da população negra e acabar sendo fomentando a doença física, a doença mental nessa população. Sendo um racismo estrutural, ele vai integrar a organização econômica e política da sociedade, né? É inescapável, não se foge disso. Ele está na sociedade brasileira, né? E esse racismo é a manifestação normal de uma sociedade. Ele está banalizado, ele não é patológico e ele expressa o dia a dia, nas falas, nas atitudes. A gente sempre fala que o racismo, ele morre aqui e ele renasce ali. Então, trabalhar com a questão da saúde da população negra, ou mesmo a população negra na educação, na cultura, enfim, nós vamos finalizar com uma atitude racista aqui e renasce outra ali. Mas antes da gente falar nesse racismo institucional, a gente precisa falar um pouco também sobre as desigualdades, né? As desigualdades raciais. A Unesco, lá em 1950, afirmou num texto que não há raça. Tá? E alguns estudos daquele momento descartavam as populações de hierarquia racial. Só que e aí vem o mito da democracia racial, né? Só que se não há superioridade entre um grupo e outro, como se explica as desigualdades no Brasil? Não precisa a gente caminhar muito longe para poder ver nos dados epidemiológicos, em boletins epidemiológicos, nas evidências científicas, o quanto a população negra está em situação de iniquidade nos indicadores de saúde. Né? As mulheres negras na questão da maternidade, a tuberculose, a questão do HIV, da sífilis gestacional, congênita. Então, por que a população negra passeia tanto na questão da iniquidade em saúde se não existe diferença nos grupos étnicos? Como muitos profissionais dizem, né? Eu não olho cor, eu olho a pessoa. Mas aquela pessoa ali, ele é um sujeito social, e se ele for um sujeito social negro, ele traz consigo todas as iniquidades seculares. Ele traz a falta de acesso à escola, ele traz a falta de acesso à cultura. Se ele não tem acesso à escola, ele não tem, ele está nos serviços de base ganhando um salário mínimo, pouco, ou trabalhando na informalidade, ele não vai constituir uma saúde adequada para ele,
ele vai estar nos estratos de violência. E aí, nós, no nosso grande saber, como é que a gente vai desenvolver isso, né? Como é que a gente vai olhar essa pessoa, sendo que ela tem toda essa carga social junto com ela? Não basta a gente apenas olhar o sujeito, a gente precisa olhar a história que atravessa essa pessoa. O movimento negro, né, vários movimentos sociais negros, mas em especial o movimento negro unificado em 1978, MNU, ele vai protagonizar ações em todo o país denunciando, né, a manutenção da ideologia de raça, né, da ideologia da democracia racial, e ele vai ser um dos precursores a falar que a população negra precisa ter uma política de saúde que olhe por ela. Lembrando que a gente está num momento da história pré-SUS, né, o INAMPS. E aí eles trazem muito essa questão de olhar a saúde da população negra, de ser específico neste olhar, e futuramente eles então integram um grupo de pessoas que também vai trabalhar na questão de mudança de modelo de saúde no Brasil, de INAMPS para o Sistema Único de Saúde, né? Então, esse Sistema Único que hoje a gente trabalha, que hoje a gente vive, ele é um sistema único que mais de 70% dos usuários dele são população negra. Então, ele é um sistema que trabalha muito para a população negra. Mas qual é a qualidade desse trabalho? Qual é a qualidade que a atenção primária emprega na assistência à saúde dessa população negra? Aqui um pouquinho das doenças que mais acometem a população negra, né? A hipertensão, as doenças circulatórias, que é a hipertensão, diabetes, a doença falciforme, né? A deficiência de glicose 6-fosfato, nas transmissíveis, as ISTs, o HIV/AIDS, a sífilis, hepatites, a tuberculose. Se a gente olhar os indicadores e os dados epidemiológicos, a gente vai ver que, desagregando o dado, a população negra é a que está no topo do acometimento dessas patologias. Fora etilismo, né, o uso de substâncias, agora a gente está no Novembro Azul, câncer de próstata, o homem negro, de acordo com algumas evidências também, ele tem em torno de 5 vezes mais chance de desenvolver câncer de próstata do que outros homens, né, na população branca, porque não por genética, mas porque este homem ele não acessa serviços, ele acessa muito pouco e quando ele vai acessar ele já está com um agravamento da patologia. Dentro das causas de morte, a violência, os homicídios, a morte materna, a morte infantil, né, estão predominando. E na questão do acesso, também, menos acesso a exames de mamografia e os preventivos, né, preventivo de câncer de colo do útero, menos consultas no pré-natal, menos oferta de analgesia no parto. É uma população que circula para poder ter garantido seu parto nas maternidades. Então, a gente vê que essa população ela está num extrato de vulnerabilidade. E a partir de todo o movimento social e de todas as questões que vêm a partir né, do movimento negro, dos outros movimentos sociais, a gente então tem em 1990 a Constituição do Sistema Único e a partir de 2009 a gente tem a Constituição de uma Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que ela é fruto do movimento, das contribuições do movimento negro e do movimento de mulheres negras. E aí aqui um pouquinho, né, rapidamente, né, em 1986 a gente tem a 8ª conferência, em 90 a gente tem a Constituição da Lei Orgânica do SUS,
E esses dois marcos, eles dizem que a saúde é um direito humano fundamental e universal, garantido mediante de políticas públicas. Então, a 8ª conferência diz que nós temos que ter um direito universal. A 88 a gente tem isso gravado na Constituição e em 90 a gente tem isso materializado em uma lei. Bom, essa lei ela tem 3 princípios: a universalidade, a equidade e a integralidade. E aí a gente volta para as equidades e aí a gente faz então esse olhar diferente para pessoas diferentes, né? Então esse olhar equânime a partir de uma política específica para essa população. Mas antes de 2009, né, a gente tem várias situações aqui, vários marcos que fomentaram na constituição dessa política. 91 a gente tem um recenseamento através de uma campanha de afirmação para o censo, né, onde se falou muito em autodeclarar-se preto ou pardo, quem era, se olhar então como uma população negra. Nós tivemos em 95 a Marcha Zumbi de Palmares, que foi um marco para várias outras iniciativas relacionadas à população negra. E dentro do setor saúde, a gente tem em 95 também a criação de um grupo interministerial de trabalho para a valorização da população negra. Aqui é o embrião para a constituição de uma política. Em 96, a gente tem a primeira publicação no Ministério da Saúde, que é o Manual de Doenças Mais Importantes por Razões Étnicas, né? E da população afrodescendente. É a primeira vez que se fala oficialmente, se escreve, se tem um protocolo, um manual do Ministério para a população negra. 2001, a gente tem a Conferência de Durban, que fala sobre que o tema é o racismo, a discriminação, a xenofobia e a intolerância. E lá o Brasil se reconhece como um país racista e se compromete a desenvolver ações que pautem pela aniquilação do racismo. Então, a partir daí, a gente também tem mais um foco aqui que culmina na criação da política. A gente tem um programa que durou entre 2003 e 2017, que é o Programa de Combate ao Racismo Institucional, e esse programa, ele finaliza a sua constituição no governo Temer, né? E ali muito do que se produziu a partir de 2016, 2017, muito do que se produziu, muita produção científica via ministério, ela sofreu uma pausa. Agora a gente vem na reconstrução disso, né? Em 2004 a gente tem um primeiro seminário nacional. E aí aqui, ó, quais são os marcos aqui, né, da política? 2013 a gente tem a CEPIR, a Secretaria Especial de Políticas, que tinha status de ministério. Hoje a gente tem o MIR, que é o Ministério da Igualdade Racial, que corresponde à CEPIR. E aí, então, essa política é constituída a partir da Portaria 992, de 13 de maio de 2009, que o objetivo principal dela é o reconhecimento do racismo nas desigualdades étnico-raciais e o racismo institucional como um determinante social de saúde. Depois a gente tem, em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, onde a política está constituída neste estatuto, então ela é conhecida, ela é uma lei, né? Então ela tem que se cumprir, não interessa se quer ou não, vontade ou não do gestor, ela tem que ser cumprida, porque ela é lei. E aí a gente tem a Portaria 344 de 2017, que fala sobre o preenchimento do quesito raça-cor nos instrumentos de informação em saúde. E ele precisa ser autodeclarado, né? Não é nós, profissionais de saúde, que olhamos a pessoa e dizemos o que ela é. A pessoa é que tem que nos informar.
Os 4 objetivos básicos da política, né? O preenchimento do quesito raça-cor, o trabalhar as doenças prevalentes na população negra, que é as circulatórias e a doença falciforme, as mulheres negras na questão da violência doméstica, obstétrica e a sífilis. Essa violência e essa, de acordo com o Atlas da Violência de 2022, a gente está com mais ou menos 60% das mortes maternas entre mulheres negras e 68% da violência doméstica em mulheres negras. A gente tem 77% dos homicídios ocorridos no Brasil, de acordo com o Atlas da Violência, entre jovens negros de 15 a 24 anos. Então, a gente pode dizer que nós temos um genocídio da população negra aqui. E falando em racismo institucional, né? O que é esse racismo institucional? Ele é o fracasso. Ele é o fracasso das instituições e organizações em prover um serviço profissional adequado, né, às pessoas devido à sua cor, cultura, origem racial e étnica. Ou seja, é o fracasso da instituição pública ou privada em olhar de forma equânime a população e produzir saúde a partir desse olhar. Né? Ele pode se manifestar de várias maneiras. Da dificuldade em reconhecer e abordar as determinantes sociais nas condições de saúde da população, em produzir dados desagregados. O que eu falo em dado desagregado? Eu preciso olhar a proporcionalidade da população. Por exemplo, Porto Alegre tem 20,2% de população negra aqui no município. Então, eu preciso olhar a proporcionalidade do acometimento das doenças a partir dos dados, para poder tomar decisões, para me orientar na produção de cuidado, para me orientar, então, na gestão de saúde, né? E definir prioridades. Bom, a gente tem um acometimento maior na população negra se relacionando à tuberculose, então vamos investir muito nisso, né? Não deixar as demais, mas investir nessa prioridade. E aí, a partir daí, também alocar recursos e desenvolver ações e projetos que minimizem, que barrem essa progressão da doença. E também, né, e eu digo que principalmente na ausência de mecanismo de coibição das práticas racistas. Muitos profissionais, e a gente tem relatos, tem experiência, tem produção científica que fala sobre isso, de profissionais da ponta da atenção primária que se negam a atender mulheres e pessoas negras, que se negam a tocar gestantes negras, que não aceitam trabalhar com essas populações e dão as diversas desculpas para isso não acontecer. Né? Então, e isso fica sempre por isso mesmo. Ou do usuário ofender um usuário não negro, ofender um profissional negro e dizer eu não quero ser atendido por essa pessoa negra. E ficar por isso mesmo. Então, quando a gente fala em racismo institucional, a gente precisa olhar, né, a ausência de mecanismos que acabem com isso. Uma ouvidoria qualificada, um fluxo de orientação e atendimento a racismo, né? Como é que isso acontece? A gente precisa pensar sobre. Não se faz política sem evidência científica. E a disseminação dessa evidência científica tem que ter um lugar social. A gente não pode olhar o dado duro. Homens, mulheres, ponto. A gente precisa trazer o recorte e olhar o lugar social do sujeito para a produção de política pública. Né? A gente precisa desagregar dado para tomada de decisão, né? A gente precisa buscar as evidências científicas para a produção de cuidado, e a gente não pode, de forma alguma, enquanto sujeito, enquanto profissional, anular as pessoas, anular os grupos sociais. Né? Nós precisamos pensar
em quais as estratégias, enquanto profissionais de saúde, de uma porta aberta que é a atenção primária, quais estratégias esses sujeitos terão para ter a garantia dos seus direitos e a efetivação desses direitos também, né? Nós somos agentes a serviço do Estado. Nós precisamos ter garantido o dever de cumprir os direitos da pessoa e de impedir prática racista e discriminatória. No nosso processo de trabalho... desculpa, gente, tem um cachorro aqui. Nós precisamos impedir as práticas racistas e discriminatórias, seja do sujeito para o profissional, do profissional para o sujeito, do profissional para o profissional, né? E como é que a gente vai... Importa saber como esse racismo se reproduz, como é que a gente vai reconhecer a reprodução do racismo, tá? E executar as estratégias. A gente precisa fazer o teste do pescoço. A gente precisa olhar a nossa população, a gente precisa olhar as pessoas que estão conosco, quem é o nosso sujeito de cuidado, e a partir daí elencar estratégias para a eliminação desse racismo, né? Ele também ele vai condicionar a saúde, ele vai impactar no acesso, no acolhimento da população negra. Uma vez tendo uma atitude racista com um determinado sujeito, dificilmente esse sujeito retorna à unidade. E quando ele retorna, se ele retorna, ele já retorna com a sua situação de saúde muito agravada, né? Como que a gente vai desenvolver estratégias para que isso não aconteça? Eu penso muito na questão da educação permanente. A educação permanente, ela precisa ser um instrumento de enfrentamento do racismo institucional. Nós precisamos ter profissionais críticos, nós precisamos ter profissionais abertos a aprender, né, a trabalhar em equipe, a fazer a discussão de caso e trazer na discussão de caso a questão racial, né, na produção de cuidado, né, porque às vezes se traz na discussão de caso um elemento que reforça o racismo, né? Levar em conta a realidade social da pessoa, para que tudo isso para quê? Para prestar uma assistência adequada. E aí eu vou falar um pouquinho e rapidamente sobre o exemplo de Porto Alegre na questão da implementação da política e no combate ao racismo institucional. Nós estamos bem, talvez, mas a gente está muito atrás do que a gente poderia e deveria estar na implementação da política, né? Então, trazendo um pouquinho de história, mais uma vez, a criação a gente tem uma área técnica de saúde da população negra. Como é que nós estamos constituídos? Nós temos o secretário municipal de saúde, e aí temos as diretorias. Dentro das diretorias, a gente tem a DAPS, Diretoria da Atenção Primária, e dentro da DAPS a gente tem as coordenações. A gente tem a CPPS, que é a Coordenação de Políticas em Saúde, da qual eu hoje estou na gestão, e dentro dela a gente tem 17 políticas. Dentro dessas políticas está a saúde da população negra no núcleo de equidades. Então, a gente tem essa política aqui no município desde 2010, mas ela é fruto, a constituição dessa área técnica, ela é fruto da mobilização social. Essa mobilização social através do Conselho Municipal de Saúde, dos movimentos de mulheres negras aqui e da Comissão de Saúde da População Negra do Conselho, né? Eles reivindicaram, em 20 de novembro de 2008, a instituição dessa área técnica. Em 2009, ela foi criada e ela foi formalizada em 2010. Levou 2 anos para a formalização dessa política. Levou 3 anos para a implementação nacional dessa política através da Portaria 992.
Isso a gente tem muito da questão do racismo institucional, né? Da gestão que não entende, não digo não entende, fecha os olhos para a importância dessa política. Foi elencadas estratégias para a implementação dela aqui em Porto Alegre. A primeira coisa foi dar visibilidade ao problema através de boletins epidemiológicos. 5 minutos. Tá bom. Através de boletins epidemiológicos. Junto a isso, se colocou muito na mídia local aqui que existia uma política que precisava se olhar a população negra através do recorte de saúde. A inclusão na agenda política da gestão do racismo institucional, campanhas informativas, inclusão nos relatórios de gestão da pauta. Então, foi uma chuva de ações para poder implementar essa política aqui no município. E aí, a partir de 2010, ela está constituída, a partir de 2012, para poder multiplicar na atenção primária, principalmente, se constitui o curso promotor de saúde da população negra. Ele é um curso que ele já está em mais de 650 pessoas já formadas, profissionais de saúde, principalmente da atenção primária. É um curso que ele tem 96 horas, é um curso de extensão, se fala muito na questão do bem inicial, né, de conceituação de racismos, de dados epidemiológicos, de saúde mental, enfim, são vários temas que se abordam nesse curso para instrumentalizar esse profissional lá para a ponta. Hoje a gente tem comitês técnicos, a Porto Alegre é dividida em 4 distritos de saúde. A gente tem um comitê técnico por coordenadoria de saúde, ou seja, temos 4. A gente segue fazendo ações de educação permanente, de seminários, a gente interrelaciona com outras políticas, né? Idoso, mulher, criança, LGBT. Então, a gente vem desenvolvendo ações em consonância com outras áreas. E a partir de 2022, a gente tem instituído aqui em Porto Alegre a Semana Municipal de Saúde da População Negra, que ela acontece de 24 a 30 de outubro. E esse aqui é um card de uma ação que nós vamos fazer agora, este sábado. A gente ia fazer dentro da semana, mas choveu muito, as condições climáticas não favoreceram e a gente pretende fazer essa ação no sábado aqui num espaço da cidade que é a Orla do Gasômetro, um espaço que tem bastante circulação de pessoas, onde a gente vai ali fazer a visibilidade, a fomentação da política e trazer, então, produção de cuidado ali. Temos um curso chamado Promotores Jovens de Saúde da População Negra, pensando nas questões de violência da juventude negra, né? Esse curso ele é para jovens de 15 a 19 anos, negros, periféricos, e aí a gente traz um recorte semelhante, adaptado para a juventude, semelhante ao curso de promotores, mas adaptado para a juventude negra. Nós temos 4 boletins epidemiológicos temáticos na cidade. Esse aqui foi o último, de novembro do ano passado. Deste 2023 ele está em produção ainda, tá? Acho que na próxima semana ele já está. Ele está disponível, né, na BVAPS, na Biblioteca da Atenção Primária em Saúde aqui. E também é só colocar lá no Google, na internet, que a gente acha que tem os dados de Porto Alegre, sempre desagregados para a população negra. Aqui algumas outras ações que a gente vem desenvolvendo também. A gente lançou a linha de cuidado para a doença falciforme esse ano, voltada à atenção primária. E também, nas pontas aqui, a gente tem a cartilha da doença falciforme para o PSE, ou seja, para falar sobre doença falciforme nas escolas, voltado muito para o professor, né? E a gente tem o projeto Meia Lua, que é um projeto onde a gente desenvolve cuidado e saúde através da arte para pessoas que vivem com doença falciforme ou familiares de pessoas que vivem com a doença.
num espaço de cultura aqui chamado Casa de Cultura Mário Quintana. Uma vez na semana, reúne-se os usuários para fazer autocuidado, autogestão, se levam profissionais lá, enfim, eles estão ali para pintar, para produzir artesanatos e reverter em venda para eles, mas principalmente para a vinculação dessas pessoas na atenção primária. Com relação à saúde quilombola, e aí já finalizando, a gente tem 11 quilombos urbanos aqui na cidade. Nós temos 8 deles já certificados pela Fundação Palmares, 3 autodeclarados, e a gente vem sempre desenvolvendo ações, sempre pensando na unidade de saúde do território com a comunidade quilombola para a produção de saúde dessa comunidade. Nós somos uma das primeiras capitais a vacinar Covid para as comunidades quilombolas. E aí o nosso foco hoje é fazer o vínculo da comunidade com os serviços de saúde, as unidades. Então tá, era isso, acho que eu já extrapolei meu tempo. Fico aberta para as perguntas e respostas.